O que acontece quando uma das maiores marinhas do mundo é derrotada por um país que não possui sequer um único navio de guerra operacional? No Mar Negro, essa pergunta deixou de ser teórica e se transformou em um choque estratégico global. Entre 2020 e meados de 2025, a Ucrânia conseguiu algo que poucos analistas consideravam possível: neutralizar a frota do Mar Negro da Rússia sem destruir cruzadores, em batalhas navais clássicas, sem porta-aviões, sem submarinos próprios e sem uma marinha tradicional. Ainda assim, cerca de 40% dos navios de guerra e submarinos russos foram destruídos ou colocados fora de combate, incluindo a principal joia da frota. O poder naval russo não apenas foi expulso das águas ucranianas, mas empurrado para além da Crimeia, mudando para sempre o equilíbrio estratégico da região. Nos primeiros meses da guerra, o cenário era exatamente o oposto. A Rússia impôs um bloqueio marítimo rígido que sufocou a economia ucraniana. A Ucrânia é um dos maiores exportadores de grãos do planeta, fornecendo trigo e milho para países da OTAN, para o Oriente Médio, para a África e também para a China, movimentando bilhões de dólares todos os anos. Quando os portos foram bloqueados em março de 2022, as exportações despencaram quase 50% em questão de semanas. Mesmo em dezembro daquele ano, os números permaneciam quase metade abaixo dos níveis pré-guerra. A estratégia russa era clara e brutal: estrangular financeiramente Kiev, enquanto as forças terrestres avançavam pelo leste, apostando que sem acesso ao comércio marítimo, a Ucrânia perderia a capacidade de financiar sua própria defesa. Durante meses, esse plano pareceu funcionar. Navios russos patrulhavam o Mar Negro com relativa liberdade. Mísseis eram lançados contra infraestruturas portuárias e o risco para embarcações comerciais era considerado inaceitável pelas seguradoras internacionais. Odessa, coração econômico marítimo da Ucrânia, vivia sob constante ameaça. Para muitos observadores externos, a conclusão era simples: sem uma marinha não havia como quebrar um bloqueio naval imposto por uma potência militar muito superior. Mas a virada começou silenciosamente, longe das manchetes, ainda em 2023. No outono daquele ano, algo mudou de forma radical. Apesar do bloqueio russo ainda existir no papel, a Ucrânia conseguiu exportar cerca de 55 milhões de toneladas de carga pelo Mar Negro. Para um país supostamente encurralado, esse número já era impressionante. O que realmente surpreendeu o mundo veio em seguida. Ao final de 2024, as exportações marítimas ucranianas alcançaram aproximadamente 88 milhões de toneladas, quase o dobro do ano anterior. Em janeiro de 2025, os volumes praticamente retornaram aos níveis anteriores à invasão em larga escala e, desde então, se mantiveram estáveis. Esse não foi apenas um sucesso econômico. Foi uma derrota estratégica direta para Moscou. Cada navio carregado de grãos que deixava os portos ucranianos representava uma falha do bloqueio russo e, mais importante ainda, uma fonte contínua de financiamento para o esforço de guerra de Kiev. Analistas ocidentais passaram a classificar essa operação como uma das quebras de bloqueio mais bem-sucedidas da história moderna, não realizada por esquadras de superfície, mas por inovação, adaptação e uma leitura fria das vulnerabilidades do inimigo. O ponto crucial é que a Ucrânia não tentou competir com a Rússia no campo tradicional da guerra naval. Em vez disso, construiu um sistema defensivo em camadas, combinando meios antigos e novos de forma inesperada. Nos primeiros estágios, minas navais de origem soviética foram posicionadas em áreas-chave ao longo da costa. Embora os números exatos permaneçam classificados, essas minas criaram zonas de exclusão que forçaram os navios russos a operar a distâncias maiores, reduzindo sua eficácia e aumentando o risco de acidentes. Moscou respondeu com suas próprias minas para tentar bloquear Odessa, gerando acusações mútuas sobre minas à deriva em águas internacionais.
Ao mesmo tempo, a Ucrânia reativou e modernizou seus sistemas de mísseis costeiros, transformando a faixa litorânea em um ambiente altamente hostil para embarcações de superfície russas. Mísseis antinávio, artilharia costeira e vigilância constante passaram a operar como um único organismo. Especialistas militares descrevem essa combinação como um triângulo defensivo, no qual minas-fogo indireto e mísseis trabalham juntos para negar o acesso marítimo ao inimigo. Ainda assim, isso era apenas o começo. Essas medidas defensivas criaram o espaço necessário para algo muito mais disruptivo, algo que mudaria não apenas a guerra no Mar Negro, mas a própria lógica da guerra naval moderna. Enquanto os navios russos recuavam e o comércio ucraniano ressurgia, uma nova arma estava prestes a entrar em cena silenciosa, barata e devastadora. E quando ela começou a operar a frota do Mar Negro, jamais voltaria a ser a mesma. A verdadeira revolução ainda estava por vir. Se as minas e os mísseis costeiros abriram espaço, foi a entrada dos drones navais que transformou o Mar Negro em um pesadelo permanente para a Rússia. A partir de 2023, a Ucrânia começou a empregar embarcações não tripuladas de forma sistemática, não como experimentos isolados, mas como parte de uma doutrina operacional clara. O objetivo não era apenas afundar navios, mas quebrar a confiança russa no próprio ambiente marítimo. Cada saída ao mar passou a ser uma aposta de alto risco. O símbolo dessa virada foi o drone naval, conhecido como Magura V5. Pequeno baixo sobre a água e extremamente difícil de detectar, ele parecia inofensivo à primeira vista. Na prática, tornou-se uma das armas mais eficazes já vistas em guerra naval assimétrica. Com autonomia de até 800 quilômetros e capacidade de permanecer em operação por cerca de 60 horas, o Magura V5 podia patrulhar vastas áreas do Mar Negro muito além do alcance visual russo. Operando a velocidades em torno de 40 km por hora, ele não precisava ser rápido, precisava ser invisível até o último momento. O verdadeiro diferencial estava na carga explosiva. Cada unidade podia transportar cerca de 200 quilos de explosivos de alto poder, programados para detonar por proximidade ou impacto direto. Mais importante ainda, o drone transmitia vídeo em tempo real para operadores ucranianos localizados a centenas de quilômetros de distância. Enquanto marinheiros russos dependiam de radares e observação visual limitada, operadores ucranianos acompanhavam imagens nítidas, ajustando rotas e alvos com precisão cirúrgica. Mas a Ucrânia não apostou em ataques isolados. Segundo oficiais de inteligência militar ucranianos, a lógica nunca foi tentar destruir um grande navio com um único impacto. Em vez disso, adotou-se a tática de enxame. Vários drones atacavam o mesmo alvo quase simultaneamente, provocando múltiplos pontos de impacto. Mesmo que um navio não afundasse imediatamente, os danos críticos a sistemas de propulsão, sensores e armamentos o tornavam inoperante por meses ou permanentemente. Era o equivalente naval da revolução dos drones no campo terrestre, só que com alcance dezenas de vezes maior. Enquanto o Magura V5 funcionava como o elemento flexível e imprevisível, outro drone entrou em cena para missões mais pesadas. Conhecido como Sea Baby ou CBAB, esse sistema foi projetado para ataques contra alvos maiores e infraestrutura fixa. As versões mais avançadas passaram a transportar centenas de quilos de explosivos, atingindo velocidades muito superiores às do Magura e alcançando distâncias próximas de 1.000 quilômetros. Seu papel era devastar navios ancorados, estaleiros docas e instalações portuárias consideradas seguras pela Rússia. Em 2024, a Ucrânia revelou ainda uma variante menor e mais furtiva, o Stalker, concebido inicialmente para transporte naval discreto, mas adaptável para missões ofensivas. Equipados com sensores térmicos, sistemas de navegação avançados e capacidades básicas de guerra eletrônica, esses drones transformaram a noite no Mar Negro em território hostil para qualquer embarcação russa.
Tripulações passaram a disparar quase às cegas contra alvos invisíveis, enquanto operadores ucranianos observavam cada movimento em telas de alta definição. O impacto psicológico foi imediato. Relatórios de inteligência ocidentais indicam que a frota do Mar Negro começou a reduzir drasticamente suas patrulhas próximas à costa ucraniana. Navios permaneceram mais tempo ancorados. Helicópteros passaram a voar mais alto e mais longe, e rotas consideradas seguras foram abandonadas. Cada alerta noturno podia significar um ataque iminente. O domínio naval russo, antes baseado na presença constante, começou a evaporar. A escalada atingiu um novo patamar no final de 2024, quando autoridades ucranianas relataram que um Magura V-5 conseguiu atingir um helicóptero russo Mi-8 durante operações marítimas, danificando outras aeronaves em ataques subsequentes. Pela primeira vez, um drone naval demonstrava capacidade de ameaçar não apenas navios, mas também meios aéreos. Pouco depois, surgiram informações sobre a adaptação de mísseis Arar de origem soviética para lançamento a partir dessas plataformas não tripuladas, um desenvolvimento que ampliava dramaticamente o alcance da ameaça. Mesmo quando Moscou negava ou minimizava os danos, o efeito estratégico era inegável. A frota do Mar Negro não precisava ser completamente destruída para perder relevância. Bastava torná-la cautelosa, previsível e defensiva. Cada navio forçado a recuar, cada porto abandonado, cada missão cancelada representava uma vitória operacional para Kiev. Enquanto isso, o comércio ucraniano continuava fluindo. Cada navio mercante que cruzava o Mar Negro financiava novos drones, novas operações e novos ataques. O bloqueio russo havia se transformado em um ciclo perverso contra si mesmo. Quanto mais tentava estrangular a Ucrânia, mais acelerava a inovação que corroía seu próprio poder naval. Mas o que parecia ser apenas uma campanha de assédio estava prestes a atingir o coração simbólico e logístico da presença russa no Mar Negro. E quando isso aconteceu, a guerra naval entrou em uma fase ainda mais perigosa. Se os drones navais haviam transformado o Mar Negro em um campo minado invisível, a Crimeia tornou-se o epicentro do choque estratégico seguinte. Mais do que uma península ocupada, a Crimeia é o eixo logístico e simbólico do controle russo no sul da Ucrânia. E no centro desse sistema está uma estrutura que Moscou jamais poderia perder sem consequências profundas: a Ponte da Crimeia. Em junho de 2025, a Ucrânia lançou seu terceiro grande ataque contra essa ligação vital, elevando o confronto naval a um novo patamar. Segundo informações divulgadas por serviços de inteligência ucranianos e citadas por análises ocidentais, mais de 900 quilos de explosivos teriam sido posicionados na base da ponte. Independentemente dos detalhes técnicos exatos, o recado estratégico foi claro. A Ponte da Crimeia não é apenas uma obra de engenharia. É um símbolo pessoal de Vladimir Putin e, ao mesmo tempo, uma das artérias logísticas mais importantes para o abastecimento das forças russas que operam nas regiões de Kherson e Zaporizhia. Cada ataque bem-sucedido, mesmo que parcial, expõe uma vulnerabilidade que Moscou não consegue eliminar completamente. A partir desse momento, a Rússia passou a enfrentar uma escolha impossível: defender cada metro de uma estrutura longa, exposta e fixa, ou aceitar que suas linhas de suprimento através da Crimeia estariam permanentemente sob ameaça. A alternativa, depender de rotas terrestres pelo Donbás ocupado, é mais lenta, mais previsível e constantemente atacada por mísseis e drones ucranianos de longo alcance. Nenhuma dessas opções oferece segurança real. Mas a ponte era apenas parte do problema. O verdadeiro objetivo estratégico da Ucrânia sempre foi Sebastopol. Desde os tempos do Império Russo, passando pela União Soviética, essa cidade abriga a sede histórica da Frota do Mar Negro.
Mesmo após a anexação da Crimeia em 2014, Sebastopol permaneceu como o coração das operações navais russas, com infraestrutura desenvolvida ao longo de séculos, linhas de suprimento consolidadas e defesas em camadas. Durante anos, essa base ofereceu à Rússia uma posição ideal para controlar o oeste do Mar Negro e ameaçar diretamente o litoral ucraniano. No entanto, a introdução dos drones navais de longo alcance mudou completamente essa equação. Plataformas como o Magura V5 e o Sea Baby colocaram não apenas os navios, mas também prédios, docas, depósitos de combustível e instalações de comando dentro do alcance ucraniano. Nenhum ponto de Sebastopol podia mais ser considerado seguro. O impacto foi rápido e mensurável. Navios russos começaram a se retirar gradualmente da Crimeia, deslocando-se para portos mais distantes como Novorossiysk, localizados a centenas de quilômetros da costa ucraniana. Esse movimento não foi simbólico, foi operacional. Imagens de satélite analisadas por empresas ocidentais de inteligência comercial indicaram docas vazias, estruturas danificadas e uma redução significativa na presença naval em Sebastopol ao longo do tempo. Entre 2022 e 2024, análises baseadas em inteligência artificial sugeriram uma queda aproximada de 18% no número de navios detectados na área. Esse recuo teve consequências profundas. Operar a partir de Novorossiysk aumenta drasticamente o consumo de combustível, estende o tempo de deslocamento e reduz o período em que navios podem permanecer em missões operacionais. Cada hora extra em trânsito é uma hora a menos de patrulha, vigilância ou lançamento de mísseis. Além disso, o apoio logístico torna-se mais complexo, mais caro e mais vulnerável a interrupções. Não surpreende, portanto, que na primavera de 2024, o Ministério da Defesa do Reino Unido tenha avaliado que a frota do Mar Negro estava na prática funcionalmente inativa. Não necessariamente destruída por completo, mas incapaz de cumprir sua missão estratégica original. Para a Ucrânia, isso representou uma vitória sem precedentes. Uma das maiores marinhas do mundo havia sido tornada irrelevante em seu próprio teatro de operações. Cada ataque à infraestrutura da Crimeia amplificou esse efeito. Sem linhas de suprimento seguras, as forças russas no sul enfrentaram desafios logísticos crescentes. Entregar munição, combustível e até alimentos tornou-se progressivamente mais difícil. Essa pressão explica por que a Ucrânia continuou investindo recursos significativos em operações complexas contra alvos altamente defendidos, apesar dos riscos técnicos e do escrutínio internacional. E ainda assim, o que estava acontecendo na Crimeia era apenas uma parte de um quadro maior. As capacidades de ataque de longo alcance da Ucrânia não se limitariam à península ocupada. Elas estavam prestes a alcançar diretamente o território russo, levando a guerra naval a uma fronteira que Moscou acreditava estar fora de perigo. Quando a Ucrânia começou a atingir alvos além da Crimeia, uma linha invisível foi cruzada no Mar Negro. Portos russos que durante décadas foram considerados santuários relativamente seguros passaram a figurar nos relatórios de risco. A lógica tradicional da guerra naval, na qual bases bem defendidas ofereciam proteção natural contra ataques, começou a ruir. A partir do final de 2024 e ao longo de 2025, Moscou foi forçada a encarar uma nova realidade. Nenhuma infraestrutura marítima estava verdadeiramente fora de alcance. Um dos episódios mais simbólicos ocorreu em Novorossiysk, um dos principais portos militares e comerciais da Rússia no Mar Negro. Em dezembro de 2025, autoridades ucranianas afirmaram ter atingido um submarino russo da classe Kilo, utilizando um drone subaquático. Caso confirmado, esse ataque representaria um marco histórico, o primeiro registro conhecido de um submarino destruído por um sistema não tripulado, submerso. Embora o Ministério da Defesa russo
tenha negado danos significativos. Imagens de satélite comerciais, analisadas por empresas independentes, indicaram danos na área portuária, levantando sérias dúvidas sobre a versão oficial. Independentemente do sucesso técnico exato desse ataque específico, as implicações estratégicas foram profundas. Submarinos tradicionalmente vistos como os ativos mais protegidos e difíceis de atingir passaram a ser percebidos como vulneráveis, mesmo quando atracados. Para uma marinha que depende fortemente dessas plataformas para projeção de poder e dissuasão, essa mudança de percepção é devastadora. A importância disso se torna ainda mais clara quando se observa o papel dos submarinos na estratégia militar russa. A Rússia opera múltiplos submarinos de mísseis balísticos e de ataque, considerados peças centrais de sua postura de dissuasão, especialmente em relação à OTAN. Esses ativos carregam não apenas mísseis de cruzeiro convencionais, mas também armamentos estratégicos que formam um dos pilares do equilíbrio nuclear global. No papel, eles representam uma ameaça significativa a qualquer adversário naval. Na prática, porém, a guerra na Ucrânia expôs um paradoxo incômodo. Apesar de possuir uma das maiores frotas de submarinos do mundo, a Rússia raramente os utilizou de forma decisiva neste conflito. O motivo é simples e brutal. A Ucrânia não apresenta alvos marítimos que justifiquem operações submarinas clássicas. Não há grupos de porta-aviões grandes, comboios logísticos navais ou forças anfíbias de grande escala para serem caçadas. Além disso, o Mar Negro é relativamente raso, o que limita a liberdade de manobra submarina e aumenta o risco de detecção. Há ainda fatores geopolíticos incontornáveis. O uso de armamentos nucleares contra um país não nuclear desencadearia uma resposta imediata da OTAN, algo que Moscou sabe ser catastrófico. Dessa forma, os submarinos russos acabam restritos a ataques limitados com mísseis de cruzeiro, funções que poderiam ser desempenhadas igualmente por plataformas terrestres ou navios de superfície. O resultado é uma frota poderosa no papel, mas de utilidade prática reduzida neste teatro específico. Esse descompasso entre capacidade e necessidade expôs falhas estruturais mais amplas na Marinha Russa. Projetada para enfrentar grupos de ataque da OTAN em cenários oceânicos, ela se mostrou inadequada para apoiar uma guerra terrestre prolongada contra um vizinho. E os problemas não se limitam à doutrina. A manutenção e modernização desses meios navais enfrentam obstáculos severos, desde escassez de peças até limitações industriais agravadas por sanções. Enquanto isso, cada novo ataque ucraniano ampliava o efeito psicológico. Portos antes considerados seguros passaram a exigir camadas adicionais de defesa, drenando recursos e atenção. Submarinos passaram mais tempo em alerta defensivo do que em missões operacionais. A sensação de invulnerabilidade crucial para a dissuasão naval foi quebrada. Analistas militares ocidentais passaram a descrever a situação da frota do Mar Negro como estrategicamente paralisada. Não destruída por completo, mas incapaz de operar com liberdade, incapaz de intimidar e incapaz de alterar o curso da guerra. Para Kiev, isso representava mais do que vitórias táticas. Significava a consolidação de uma nova fase do conflito, na qual a superioridade naval russa deixava de ser um fator decisivo. Mas essa crise naval não ocorreu isoladamente. Ela se entrelaça com problemas ainda mais profundos, ligados à estrutura fragmentada da Marinha Russa, à geografia e às limitações impostas pelo próprio sistema internacional. E é nesse ponto que o colapso da frota do Mar Negro começa a revelar fragilidades muito além do Mar Negro. À medida que a frota do Mar Negro perdia relevância operacional, ficava cada vez mais evidente que o problema da Marinha Russa ia muito além de perdas pontuais. O conflito expôs uma fragilidade estrutural que Moscou não consegue corrigir rapidamente: a fragmentação geográfica de suas forças navais. Diferente das potências marítimas ocidentais, a Rússia não opera uma marinha integrada capaz de deslocar ativos com flexibilidade entre teatros.
Na prática, ela mantém 4 grandes frotas quase isoladas entre si, cada uma presa às limitações do próprio ambiente estratégico. A frota do Mar Negro, a do Báltico, a do Norte e a do Pacífico operam a partir de portos separados, por milhares de quilômetros e conectados por rotas controladas por terceiros. Em tempos de paz, essa estrutura já impõe desafios logísticos. Em tempos de guerra, ela se torna uma armadilha estratégica. A Rússia não possui meios viáveis para transferir navios entre essas frotas durante um conflito aberto, especialmente quando enfrenta sanções, vigilância constante e restrições legais internacionais. O exemplo mais claro é o próprio Mar Negro. O acesso ao Mediterrâneo é controlado pelos estreitos turcos regulados pela Convenção de Montreux de 1936. Em situação de guerra, a Turquia tem o direito de fechar esses estreitos para navios de guerra estrangeiros. Isso significa que Moscou não pode reforçar a frota do Mar Negro com embarcações vindas do Báltico do Norte ou do Pacífico. As perdas sofridas nesse teatro simplesmente não podem ser compensadas por redistribuição de forças. Essa limitação cria um efeito cumulativo devastador. Cada navio danificado ou forçado a se retirar reduz permanentemente a capacidade russa naquela região. A reposição só pode ocorrer por meio de novas construções, um processo lento, caro e cada vez mais problemático para a indústria naval russa. Estaleiros enfrentam falta de componentes, mão de obra qualificada e financiamento estável, enquanto sanções dificultam o acesso a tecnologias críticas. A situação no Báltico também se tornou mais complicada com a entrada da Finlândia e da Suécia na OTAN. Qualquer tentativa russa de operar a partir desses portos enfrenta agora um ambiente saturado por mísseis antinávio baseados em terras sensores avançados e submarinos extremamente silenciosos operando em águas estreitas. O Báltico, longe de ser uma rota de reforço, tornou-se um espaço altamente hostil para Moscou. Já a Frota do Norte, baseada na Península de Kola, está focada quase exclusivamente em missões de dissuasão estratégica no Ártico. Seus submarinos e navios operam em um teatro completamente diferente, voltado para o confronto direto com a OTAN, em cenários de alta intensidade. Deslocar esses ativos para apoiar operações no sul da Ucrânia não é apenas impraticável, é estrategicamente incoerente. A Frota do Pacífico enfrenta isolamento semelhante. Separada da Rússia europeia por todo o continente asiático, ela opera em um contexto voltado para o equilíbrio de poder no Extremo Oriente, especialmente em relação aos Estados Unidos, Japão e China. Assim como as demais, ela não pode contribuir de forma significativa para compensar as perdas no Mar Negro. Esse isolamento geográfico explica por que a força inicial da Frota do Mar Negro, com mais de 80 navios no início da guerra, representava essencialmente todo o poder naval que a Rússia poderia empregar naquele teatro. Uma vez degradada essa capacidade, não tinha reservas prontas para substituição. Cada perda era definitiva no curto e médio prazo. Em contraste, a OTAN opera como um sistema integrado. Navios americanos podem ser deslocados do Atlântico para o Mediterrâneo. Forças francesas e britânicas podem operar juntas sem restrições legais internas, e a coordenação logística permite a rotação contínua de ativos. Essa flexibilidade é algo que a Rússia simplesmente não possui. À medida que essa realidade se impunha, tornava-se claro que a Marinha Russa estava entrando em um ciclo de declínio difícil de reverter. Sem capacidade de reforço rápido, sem indústria naval plenamente funcional e sem liberdade de movimento entre frotas, Moscou passou a operar de forma cada vez mais defensiva. O poder naval que deveria projetar força e intimidar adversários foi reduzido a uma postura de contenção e sobrevivência. E ainda assim mesmo, diante dessas limitações, restava uma pergunta crucial. O que o futuro reserva para a Marinha Russa?
A resposta aponta para uma escolha amarga que pode redefinir o papel de Moscou como potência marítima nas próximas décadas. O futuro da Marinha Russa, após os acontecimentos no Mar Negro, parece mais incerto do que em qualquer outro momento desde o fim da Guerra Fria. As forças terrestres e aéreas de Moscou estão profundamente desgastadas por uma guerra prolongada de atrito, consumindo recursos humanos industriais e financeiros em uma escala que limita drasticamente qualquer ambição naval de longo prazo. A modernização de uma marinha leva anos e exige investimentos de bilhões, algo que a Rússia simplesmente não possui em abundância, enquanto tenta sustentar operações militares contínuas na Ucrânia. Esse dilema ficou simbolicamente evidente com a situação do único porta-aviões russo remanescente. O almirante Kuznetsov, que deveria representar o prestígio naval de Moscou, está fora de operação há anos, envolvido em reparos intermináveis, acidentes, atrasos e custos crescentes. Relatórios surgidos em 2025 indicaram que a Rússia poderia optar por descartar o navio em vez de concluir sua modernização. Caso isso se confirme, Moscou deixaria de operar qualquer porta-aviões, um retrocesso histórico para um país que aspirava a rivalizar com grandes potências marítimas. Mesmo que o Kuznetsov voltasse ao serviço, o problema vai muito além do casco. Mais de 8 anos sem operações efetivas significam a erosão do capital humano da aviação naval russa. Pilotos perdem proficiência, tripulações se dispersam e doutrinas deixam de ser praticadas. Reconstruir uma ala aérea funcional levaria anos adicionais. A única alternativa seria treinamento em porta-aviões estrangeiros, algo que não há indícios concretos de estar ocorrendo. Isso coloca a Rússia em clara desvantagem em relação a países como Estados Unidos, França, Reino Unido e China, que mantêm operações contínuas de projeção aérea no mar. Diante desse cenário, surge uma possibilidade que até pouco tempo parecia impensável: a dependência naval da China. A indústria de construção naval chinesa hoje supera amplamente a russa em capacidade e escala, e em muitos aspectos, tecnologia. Enquanto no passado, Moscou fornecia caças, submarinos e navios para Pequim, a dinâmica se inverteu. Se a Rússia passar a adquirir navios chineses para compensar seu declínio, essa dependência não será apenas militar, mas também política e econômica. Essa relação assimétrica já se manifesta em outros setores. Durante a guerra, a Rússia ampliou a importação de eletrônicos, máquinas e tecnologias de uso duplo da China, enquanto exporta petróleo e gás a preços descontados. No campo naval, essa dependência poderia se aprofundar ainda mais. Pequim teria influência sobre prazos, capacidades e até prioridades estratégicas russas, podendo usar contratos militares como moeda de troca em negociações energéticas diplomáticas ou territoriais. Mas as implicações dessa transformação vão muito além da Rússia. A Revolução Naval Ucraniana sinaliza o colapso de hierarquias tradicionais de poder marítimo. Navios caros projetados para enfrentar outras grandes embarcações mostraram-se vulneráveis a enxames de drones relativamente baratos. A assimetria deixou de ser exceção e passou a ser regra. Forças armadas ao redor do mundo observam atentamente. As lições aprendidas no Mar Negro já estão sendo estudadas por academias militares e planejadores estratégicos. O impacto potencial é global. Táticas semelhantes podem influenciar cenários no Indo-Pacífico, especialmente em qualquer tentativa de invasão anfíbia em regiões altamente vigiadas. Drones de superfície e subaquáticos lançados em massa a partir da costa podem devastar forças de assalto muito mais caras e complexas. A guerra naval entrou em uma nova era, na qual inovação, adaptação e velocidade de aprendizado importam mais do que tonelagem ou prestígio histórico. Quando este conflito finalmente terminar, a frota do Mar Negro não será lembrada apenas como derrotada pela Ucrânia.
ela será lembrada como derrotada pelo futuro da guerra. Um futuro moldado por engenheiros trabalhando em condições extremas, improvisando sistemas com peças civis eletrônicos comerciais e criatividade pura. A Ucrânia provou que não é necessário possuir uma marinha tradicional para vencer uma guerra naval. Basta compreender melhor o ambiente, explorar vulnerabilidades e se adaptar mais rápido que o adversário. Se você chegou até aqui, a pergunta que fica é simples, mas poderosa. Estamos diante de uma exceção causada por circunstâncias únicas ou do início de uma transformação permanente na forma como as guerras no mar serão travadas? A vitória naval da Ucrânia desafia tudo o que foi ensinado por décadas sobre poder marítimo, mostrando que tecnologia acessível e estratégia inteligente podem neutralizar forças muito maiores. Esse conflito ainda está em andamento e suas consequências continuam se desenrolando diante dos nossos olhos. Cada novo ataque, cada adaptação, cada resposta revela pistas sobre como será o próximo grande confronto global. O que aconteceu no Mar Negro pode acontecer em outros mares. E quando isso acontecer, os países que aprenderam essas lições primeiro estarão em vantagem. Se você quer continuar acompanhando análises profundas, baseadas em dados, contexto estratégico e leitura crítica dos acontecimentos mais importantes da guerra e da geopolítica global, este é o momento de se inscrever no canal. Deixe seu comentário abaixo. Você acredita que as grandes marinhas do mundo estão prontas para enfrentar essa nova realidade? Ou veremos outras potências repetirem os mesmos erros? Participe da discussão, compartilhe este vídeo e continue conosco para entender não apenas o que está acontecendo agora, mas o que isso significa para o futuro dos conflitos armados no mundo.